Última rodada de perguntas, depois nós vamos ter o encerramento. Alguém? Duas perguntas. Na verdade, a primeira é uma... Meu nome é Bruno, sou bacharelado noturno, e eu identifiquei um problema na formação do físico, agora que eu já estou no quarto ano. Muitas vezes o aluno ele sabe resolver o problema de física, mas ele não sabe a física por trás do problema. Então, a maioria das provas você só tem que resolver vários problemas, e não tem nenhum problema que você tem que escrever sobre o problema. E eu acho que isso não é muito bom para a formação de um físico. Outra coisa é para os alunos do noturno que trabalham. A grade ela é cheia, mas vocês estão falando sobre enxugar a grade. Os alunos que trabalham, eles não têm como fazer o iniciação científica. E mesmo esses que querem fazer iniciação científica, muitas vezes tem que deixar de trabalhar para fazer iniciação científica, porque você não pode casar os dois, iniciação científica e trabalho. Então, basicamente, era sobre isso aí, trabalho, iniciação científica e a formação do físico. Então, eu sou Adolfo, da licenciatura. O professor Toninho disse que tem a proposta, uma das propostas da agenda dele seria melhorar o espaço de vivência ali, né? Eu queria perguntar qual é a sua ideia a respeito dessa melhora, qual seria a proposta, e lembrar que esse espaço é gerido pelo centro acadêmico, né? Então eu queria saber dos professores qual que é a opinião de vocês a respeito do centro acadêmico. Eu queria saber, vocês disseram de aproximar os professores da diretoria, como fica a questão dos alunos também, se existe alguma ideia para aproximar mais os alunos da diretoria e da própria vida aqui dentro, porque acho que muitos problemas que o Instituto tem, que os alunos têm, acabam não chegando à diretoria e aí acaba estourando em métodos radicais de luta. E outra coisa que acho que se existe alguma proposta para, já nesse contexto mesmo de aproximação, de incentivar mais projetos externos à grade, né? Porque, por exemplo, eu moro com um físico formado aqui, entendeu? Ele sabe muito sobre a teoria de semicondutores, diodos, etc, mas quando eu coloco alguns componentes eletrônicos na frente dele e falo qual que é o diodo, ele não sabe, tá ligado? Ou seja, e não é nada de outro mundo. Hoje em dia, acho que as universidades estão, pelo que eu sei mais ou menos, está partindo desse princípio, né? No Rio Grande do Sul, pelo menos, tem um grupo forte de materiais, né? Microeletrônica, etc. Então, acho que como fica essa questão de aplicabilidade mesmo na graduação, nada como pesquisa, não foco, mas uma questão extracurricular, digamos assim. Numa questão mais prática, a gente conseguiu que essa tua diretoria assinasse um termo se comprometendo com a reforma da sala de estudos, e a gente queria saber qual vai ser o comprometimento, a prioridade, o encaminhamento de vocês numa possível gestão de algum dos dois para essa questão. Alguém mais? O professor Antônio falou sobre que é necessário reformular o curso de bacharelado junto com o de licenciatura. E eu não entendi direito por quê, porque como estudante de bacharelado, eu não tenho muito contato com as matérias de licenciatura, na verdade quase nenhum. O contato que eu tenho com meus amigos da licenciatura. E eu queria saber o que vocês acham sobre ter alguma relação mais forte entre o bacharelado e a licenciatura academicamente, porque não
não é só a pessoa da licenciatura que vai dar aula, o pessoal do bacharelado vai virar professor de universidade, e aqui a gente tem vários casos de professores, excelentes pesquisadores com problemas de didática. E também queria saber como, junto com a pergunta do colega aqui, porque isso tem a ver para mim como isso de algumas características epistemológicas da física que a gente não tem. Eu não tenho noção de qual que é a relação da física com as outras áreas do conhecimento. E eu acho que isso afeta um pouco assim, a evasão, porque as pessoas acabam não entendendo como, se aquilo que ele está estudando realmente é física ou não. E acabam desistindo nesse meio caminho. Bem rápida a resposta. Bruno, ele não resolveu o problema, ele teve a impressão que resolveu o problema. Porque se ele não sabe o que é ele não resolveu o problema. Né? Eu entendi o que você quis dizer. Aí é um problema até do professor. Quando você formula uma questão, faz uma lista de exercício, faz uma prova, né, o aluno ele só vai resolver aquilo se ele entendeu. Porque se é aquela coisa de aplicar a fórmula, né, do cursinho, que você decora umas frases, ou aquela coisa do colégio, não existe. Se ele não resolveu o problema, ele chegou na resposta que o professor queria. Então, acho que isso é uma coisa óbvia, né? Agora, é muito interessante a palavra resolver problema, porque, se a gente citar aqui o filósofo Popper, né, a gente não resolve disciplinas, a gente resolve problemas. Né? Então, é isso que precisa tomar uma coisa. A outra que você falou da dificuldade da iniciação científica e o trabalho. Você estuda à noite, né? Esse é um problema, não sei como resolver. Aqui no Instituto foi até colocado um tempo maior, né? Que são 5 anos, acho que o bacharelado noturno, e que para ter uma certa flexibilidade de você forma em maior tempo, mas tenta casar com um professor alguma coisa que tem uma atividade noturna para você fazer aqui. Isso é uma coisa que eu acho que pode ser estudada. Tem muitos dos professores que até ficam aqui à noite, né? Que eu acho que é isso. Mas eu vou ser muito sincero para você, não vejo uma outra solução se você tem full time no trabalho, né? A não ser que o trabalho esteja muito relacionado com uma atividade que você faria aqui, que normalmente não é o caso, né? Bom, Adolfo falou aí do... Eu acho que essa pergunta é para o Toninho, né? Eu acho que eu acho que eu saberia responder, mas eu vou deixar aqui para o Toninho que se aqui. A parte que seria para os dois é qual a opinião de vocês a respeito do centro acadêmico e da organização estudantil? Então, eu vou ligar com essa parte de baixo de uma outra pergunta que eu perdi o nome, que é a respeito da aproximação da diretoria, né, e a aproximação com os alunos. Né? Acho que o maior exemplo do meu ponto de vista que eu posso dizer é que quando eu fui reitor da UFABC, né, eu sempre recebi e acompanhei as atividades dos alunos. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, e aqui foi dito aqui pelo Toninho várias vezes, o diretor tem que fazer o presente, né, nas atividades da instituição. Então, essa aproximação é satisfazer os alunos em todas as suas reivindicações, é difícil, que até não é possível dentro da estrutura universitária, né, e as outras razões, porque talvez a gente até não concorde. Por exemplo, quando eu era reitor, lá na UFABC, isso aqui não é possível, lá nós podíamos fazer, era financiar viagens para congressos, isso nós financiávamos, não sei se aqui é possível, isso aqui eu não sei o que dizer. Mas essa aproximação é fundamental. Esse entendimento, por exemplo, aqui vocês estão colocando várias questões, centro de vivência, sala de estudos, né?
tem a sala pró-alunos. Obviamente que tudo isso tem que ter uma infraestrutura adequada para que haja um rendimento, senão não existe isso. O Todinho fez curso de física aqui, eu não fiz o curso de física aqui, eu fiz em Brasília. Quando eu estudei em Brasília, fui lá, na época dos idos da ditadura, fazer lá, achando que estavam todos os professores lá, né? E cheguei lá, tinham caçado todos, né? Tinham 2 professores, né? Mas lá tinha uma vantagem. A biblioteca ficava aberta 24 horas, com uma infraestrutura excelente e com uma coleção muito completa de livros, né? Isso era uma coisa boa. Então, eu acho que a infraestrutura para o estudante, não só para o estudante, para o professor, para o funcionário, ela é muito importante. Então, essa aproximação, acho que é uma coisa óbvia, essa é uma coisa que o diretor pode... Tem coisas que o diretor não consegue, né? Tem outras que o diretor pode fazer presente particularmente, né? Qualquer outro tema? A reforma da sala de estudo, foi que eu já comentei aqui. Isso daí parece que o atual, eu conversei com alguns alunos ali, e eu fui conversar por sinal, cruzei com o diretor, né? E parece que essas reformas estão sendo já adiantadas, está sendo feito, mas vou deixar aí para o Toninho falar de uma forma mais forte. Reforma do bacharelado e licenciatura, e a visão epistemológica da física com outras áreas do conhecimento. Eu estou cansado de dar exemplo da UFABC aqui, mas vou dar mais um. Tá? Na UFABC, você, no primeiro semestre, você já faz estrutura da matéria, você já faz no primeiro, você já faz a teoria da evolução no primeiro ano, que aqui eles colocam como se fosse a estrutura da matéria, etc, etc. Você tem várias formas de você colocar que o aluno se interesse e a correlação da estrutura da matéria com o mundo, né? Então você tem lá a teoria da evolução, você tem, além dos cálculos, né, que tem introdução à economia e tem ética, tá? O que é fundamental também. Tá? A nossa profissão, isso aí é determinante. Mas quando a gente fala da reforma do bacharelado, a gente pode prometer uma série de coisas e nada disso dá certo. Tá? Então, eu só quero dizer que essa reforma, ela tem, óbvio, nós temos a congregação, nós temos o CTA, e vocês têm que participar, né? Vocês têm que também dar um pitaco, né? Na congregação. Você só tem 4 alunos na congregação, você tem direito a 8 alunos, né? Você tem 10% da congregação, que é uma coisa que vocês têm que participar. Quando a gente fala de reforma, é uma reforma no sentido de melhorar a condição, melhorar a formação de vocês. Isso que nós estamos falando da reforma. Quando eu falo do bacharelado, aí eu concordo com o Toninho. Eu neguei física 1, física 1 com o bacharel e o licenciado. Tá? Então isso eu acho que seria muito importante, você ter o mesmo conhecimento, a mesma formação e você ter interação com os alunos da licenciatura. Eu acho que era assim no passado, depois por alguma razão foi modificada, mas para fazer isso é um processo aqui dentro que é normal de uma instituição que tem a sua parte, toda a sua parte burocrática, que você tem que respeitar os colegiados, né? Mas você tem que saber, o diretor tem que saber interagir e se fazer presente, né? Ter a convicção daquilo que ele quer. Eu acho que eu tentei marcar tudo, se eu não respondi alguma, eu estou à disposição, não sei se eu consegui marcar todas as perguntas. Dos de hoje. Dos de hoje. Eu sou da área do semicondutor, se você perguntar para mim, eu vou ter dificuldade, né? Mas enfim. Não, é brincadeira. Você falou, obviamente, que aqui ele tem uma formação, lá é uma formação diferente, né? Quando você... essa é uma outra coisa, que é a formação dos cursos experimentais, né? É importante que ele tenha uma boa formação e trabalha... que eu digo da excesso de especialização que ocorre de uma forma indesejada, né?
Então ele consegue lá fazer toda a teoria de semicondutor, ele consegue saber o que é um tipo N e um tipo P, né? Quando você mostra para ele um diodo, ele não tem. Ele não teve o laboratório que mostrasse isso. Não significa que ele tem que consertar uma televisão, mas para ele saber diferenciar, ele tem que saber entre um diodo, um triodo, né? Um transistor, né? Hoje está cada vez modificando mais, é uma área que tem uma velocidade crescente, né, na evolução, que se ele souber os fundamentos, ele vai continuar pegando um livro e se aprofundando e sabendo. Eu insisto nessa tecla de saber o fundamento, porque isso que é o fundamental para vocês não ficarem dependentes, tá? Vocês terem a iniciativa e a criatividade de continuar evoluindo e acompanhando o desenvolvimento da ciência. Porque mexer no fundamento na ciência é mais complexo, né? A gente pode citar alguns avanços em física recente que você mexe nos fundamentos. Em outras áreas, você tem grandes descobertas, né? Mas no fundamento, a lei da termodinâmica é a mesma, a eletromagnetismo é a mesma, a mecânica clássica é a mesma, a quântica é a mesma. Obviamente, a gente vai ter que ter agora com a completeza aí do bóson de Higgs, mas tem ainda grandes mistérios pela matéria escura e energia escura. Isso não quer dizer que a ciência parou, gente, pelo amor de Deus, tá? Essas coisas estão crescendo numa velocidade muito grande. Acho que Bom, vamos lá. Eu acho que a pergunta dele com relação ao trabalho do físico, eu não tenho nada a acrescentar ao que o Beto falou do rapaz que resolveu o exercício e ele resolveu, mas ele não entendeu absolutamente nada, né? Ele pode ter chegado naquela resposta final, mas realmente ele não conseguiu entender. Esse é um problema. Um problema que depende muito de como a disciplina é dada, como a disciplina é avaliada. Porque você pode passar muitas vezes, né, por uma disciplina que você aprende a resolver problemas. Né? Eu acho que os cursinhos estão aí para isso, eles mostram, né? Você fica lá um ano com eles, eles te ensinam como é que resolve as coisas que provavelmente vão cair na floresta, eles fazem, mas você pergunta para o aluno, né, alguma coisa um pouco mais fundamental, ele não sabe. Então esse é um processo que é contínuo, você tem que sempre ministrar, avaliar, não tem saída. Né? Eu acho que nós avaliamos pouco aqui. E a avaliação ela não pode ter esse aspecto punitivo, que às vezes aparece. Entendeu? Punitivo ou de prêmio. Não é? Quem é o melhor professor? Eu não sei dizer o que é um melhor, um bom professor. É aquele que reprova menos, é aquele que reprova mais, é aquele que os alunos gostam, é aquele que os alunos detestam. Pode ser que deteste por um motivo bom ou deteste por um motivo ruim. Então, a avaliação não tem que ter esse aspecto, mas tem que ter o aspecto realmente de ver no final o que se aprendeu da base, né? Você está falando em eletromagnetismo, mecânica, diabo. Então, essa avaliação é uma coisa que a gente não faz aqui. Eu acho muito mal feito, mas não é só aqui. Com relação à iniciação científica e trabalho, a pessoa que trabalha durante o dia, eu acho que é incompatível mesmo, não tem jeito. A iniciação científica é isso, é uma iniciação ao trabalho de pesquisa. Aí a pessoa vai ter que escolher entre uma bolsa, uma monitoria ou uma bolsa em monitoria, para que ele consiga viver e fazer aquilo que ele está se dispondo a iniciar a carreira científica. Não tem mistério, tem muitos jeitos. Né? Eu acho que é uma questão mesmo de opção. E hoje eu acho que há essa opção. Né? As bolsas e as monitorias, de alguma forma, cobrem um certo grau de sobrevivência da pessoa. Agora, se ele tiver uma mulher, 3 filhos, uma ex-mulher para pagar a pensão, está lascado, não é por aí. Então, uma pessoa mais, assim, iniciando a vida aqui na escola, eu acho que consegue fazer isso optando, não tem muita saída. Bom, Adolfo, com relação a essa vivência, a questão da gestão do centro acadêmico, do espaço, vamos por partes, né? Nós estamos falando do espaço público, né? A universidade é um espaço público, é do povo do estado de São Paulo, não é isso? É isso aí, não é esse local, onde o Cefis marcar, onde está o restaurante, tudo isso é do povo do estado de São Paulo. E nós temos a obrigação de
gerenciar isso aí, o diretor faz a parte dele, o reitor faz a parte dele, e assim vai. Não? Eu acho que a questão do centro acadêmico, gerenciar, precisa definir muito bem o que é gerenciar. Não? O que é gerenciar? Por exemplo, eu gerencio um INCT. O INCT recebe, sei lá, 8 milhões de reais. Esses 8 milhões de reais vão para uma conta. O que eu gasto, eu sou obrigado a demonstrar, né, como é que eu gastei isso aqui, e é assim que tem que ser. Né? Eu não demonstro só para os meus amigos do INCT. Eu tenho que demonstrar para o CNPq, para o MCTI, para a FAPESP, para o PERES, para o diabo. Né? Então, eu acho que a hora que a gente fala em gerir alguma coisa que é público, a gestão tem que ser pública. A prestação de contas é importante. Porque senão fica uma coisa estranha, né? Pensa bem. Eu posso fazer um bar, não? Ali na frente do relógio, na praça do relógio, e ganhar um dinheiro lá, né? Mas não é isso. É um espaço da universidade. A gente tem responsabilidade em relação a isso. Eu não sei como é que isso é feito em detalhe, mas eu acho que é uma coisa importante para que a gente todos saibam, que o Instituto saiba o que se ganha, como se aplica. Tem que ser transparente, tem que ser legal. Né? Eu não sei a questão da legalidade, como é que se coloca, não tenho detalhes em relação a isso, não tenho conhecimento, mas eu acho que todos nós aqui esperamos fazer coisas legais, né? Legais do ponto de vista da legalidade, não só coisas legais. Né? Então eu acho que isso é uma coisa para se discutir e arrumar. O que eu falei da área de vivência é o seguinte, eu acho que esse nosso restaurante é uma coisa, entende? Eu não sei se vocês acham legal, eu acho do arco da velha aquilo lá. Né? Em particular, a parte de fora dele, me parece mais um amplificador de intempéries. Né? Quando está sol é muito quente, quando chove está muito molhado, quando está frio é impossível ficar lá. Então, tem que melhorar aquilo. Chove na gente quando come lá. Entende? Eu tenho até vergonha de levar pessoas para ir no nosso restaurante. Tem que melhorar isso de alguma forma. Entende? Eu não sei se trocar esse restaurante, fazer uma cobertura que não molhe. Tem que arrumar isso aí. Entende? Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, mas essa solução já existe no mundo. Entende? Tem que resolver, tem que trazer uma pessoa que fala como é que resolve esse problema. Para que a gente tenha uma condição de alimentação decente. Que os alunos hoje têm com esse bandejão aqui, é melhor que essa área que nós temos. Nós era coberta, não sei a qualidade da comida, eu comi no CRUSP durante toda a minha vida aí, tá? E eu acho que realmente tem que melhorar isso aí. E a gente tem que fazer junto com os estudantes e com os funcionários, porque vocês participam disso, é uma comunidade. Entende? Não tem que ser um diretor que diga, vamos colocar o McDonald's aqui, não é isso. Entende? Tem que ter um local decente para se alimentar. A gente mora aqui, vive aqui um tempão. Essa questão de aproximar a diretoria dos alunos e da comunidade, eu acho que uma coisa que uma vez se fez só aqui, que eu achei que foi muito boa, que era o diretor percorrer os departamentos, mas não na época em que havia as eleições, porque aí sempre faz, né? É aquela história de vamos aos departamentos para falar os projetos. Não, tem que ir aos departamentos durante a gestão. Para se aproximar, o diretor, é uma pena que o contato que ele tenha seja só com o chefe do departamento. Isso aí é um filtro muito grande. O diretor tem que ter contato com os professores, com os alunos daquele departamento, os funcionários daquele departamento. Então eu acho que o aproximar concretamente, durante a gestão, o diretor tem que ir aos conselhos, tem que pedir uma vez por semestre, nós temos 6 departamentos, dá para passar 2 vezes por ano nesses departamentos. Eu acho que tem que fazer isso, é importante fazer isso. E uma outra ideia que eu tive, que eu acho que é uma coisa interessante, eu não coloquei aqui porque é muito detalhe, né? Mas uma coisa do tipo, converse com o diretor. Entendeu? Uma vez por mês, ele vem para cá e fica do meio-dia a 1. Fica aqui, parado, esperando as pessoas. Quem quiser falar, que venha.
Entende? Absolutamente livre. O estudante que vem falar de alguma coisa, o chefe de grupo que não tem representação do conselho, que quer falar, o diretor está aqui, ó, vai ficar, essa seria a minha proposta, né? Fica aqui parado durante 1 hora, todo mês. E as pessoas têm absoluta liberdade para falar o que quiserem. Não só reivindicar, mas inclusive conversar. Entendeu? Dar ideias. Eu acho que é uma coisa que é interessante fazer. E eu acho que os nossos executivos acabam não fazendo isso. Toda essa estrutura hierárquica, que você lá de baixo, para tentar falar com alguém que está hierarquicamente lá em cima, tem que passar por um caminho que você se perde. Né? Eu, pessoalmente, eu acho que eu devo ter conversado com o diretor, não só nessa eleição, mas nas outras aí, mas, sei lá, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. É pouco isso. Não pode. Com relação à reforma das salas, o que eu não entendo é porque ela não foi feita. Isso me choca um pouco, porque essa é uma atividade fim. Não é? Os alunos terem espaço de estudo decente, com tomada, com iluminação, é o mínimo. Entende? Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem nem que passar por grandes discussões. Tem que ser feito. Se não é feito, é porque tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Porque se é o diretor que resolve isso, porque ele tem os funcionários à mão, né? Ele define. E não foi feito isso é muito grave. Eu acho grave porque vai contra uma atividade fim. Né? Então, eu diria que assinado ou não um documento, para mim é absolutamente irrelevante. Se a sala de estudos está inadequada, vou lá, olho, realmente não dá para estudar. O que precisa ser feito? É tomada? Pelo amor de Deus. Né? É iluminação, é questão de barulho. Isso tem que ser resolvido de imediato, isso é prioridade. E se não for, está muito errado. Está muito errado. E aí, realmente, os envolvidos têm que brigar. Óbvio. É só atividade fim. Tem que brigar. Com relação à reforma conjunta, eu concordo com o que o Beto falou. Eu vejo a Física 1, Física 2, Física 3, Física 4 e outras coisas do bacharel absolutamente comuns com o licenciado. A pessoa que entra em licenciatura não pode ser considerada uma pessoa de segunda categoria, e você tem que, não, então vamos pegar Física 1 e dividir em Física meio, 0,75 e 1, porque não tem condições de seguir, não pode ser assim. Entende? Eu acho que a pessoa que vai dar aula, além dela saber a física, ela vai ter que se aprimorar em saber como transmitir aquilo de uma forma eficiente. É mais complicado. Antigamente, há bons anos atrás, a licenciatura e o bacharelado vinham juntos e depois você se formava lá como bacharel e para se formar licenciado você tem que cursar disciplinas a mais. Entende? Então, me parece que isso me parece razoável, bastante razoável. Agora, por isso que tem que ser feito junto. Existe essa reforma do bacharelado, que está para ser aí trazida à baila. Eu acho que não é assim que faz. Eu tenho uma ideia de como fazer isso aqui, envolvendo, inclusive, o que a Poli fez recentemente. Eles fizeram audiências públicas para fazer a reforma do curso deles. É uma super legal, porque as pessoas das comissões fazem as suas ideias, montam as suas estruturas e vem para uma audiência pública, entende? Onde vem os alunos e falam, opa, você está pensando assim, mas eu já fiz essa disciplina agora, estou vendo um problema, por que não? Eles fizeram, acho que 5 audiências dessas. E aí, tudo é aprovado, é uma manteiga você passar isso aí. Não tem desembate. Não? Então, o modo de você fazer uma reforma, o modus faciendo é fundamental. Porque boas ideias todo mundo tem. Se juntar ele, a gente faz uma proposta de emenda em 1 semana. Não tem problema. Mas não passa aqui. Não passa aqui, não tem jeito. Ou você constrói junto, entendeu? Com envolvimento dos interessados também, né? Ou a coisa não anda. Então ela tem que